Pronto. Iniciando aqui a gravação da nossa aula, sejam todos bem-vindos, né? Para mim é muito feliz, muito bom reencontrá-los. Eu mandei, por mais de uma vez, um lembrete no nosso grupo de WhatsApp. Vou voltar a fazer esse lembrete no curso da semana. Semana que vem nós temos a nossa prova, na terça-feira a primeira chamada, na quinta-feira, a segunda chamada. Ela será pelo sistema Prova Fácil, todos vocês já utilizaram no semestre passado, mas eu peço encarecidamente, penhoradamente, que vocês entrem no sistema, façam o teste essa semana, deixa tudo ok, o acesso ali todo confirmado, para que na próxima semana vocês não tenham aí nenhum tipo de problema na hora da nossa prova, tá bom? Então, repito, no dia 21, terça-feira, a primeira chamada, dia 23, quinta-feira, a segunda chamada. A matéria, atos de comunicação e provas. Essa matéria que nós estamos vendo agora, procedimentos, nós conversamos antes das nossas pequenas férias aí, procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, e esta semana, hoje, vamos falar do procedimento do júri, não cai na primeira prova. Não vai cair efetivamente nessa primeira prova. Eu vou cobrar isso para vocês só na AV2. Tá bom? Então, observem aqueles lembretes, sempre façam esse teste, por favor, no sistema Prova Fácil, para que nós não tenhamos nenhum tipo de contratempo, de probleminha na próxima semana. Tá bom? Então, hoje nós vamos seguir no estudo dos procedimentos e vamos ver hoje o procedimento do júri. A gente vai conversar hoje, Jamile, sobre o procedimento do júri. Nós tínhamos conversado, Samuel, em aulas anteriores, como eu falei agora há pouco, sobre o procedimento ordinário, procedimento do sumário e o procedimento do juizado especial, chamado de procedimento sumaríssimo. Jamelinha, seja muito bem-vinda, querida. Nós vamos ver hoje, quinta-feira, Letícia, o procedimento do júri. Primeira coisa importante sobre o procedimento do júri, a primeira coisa absolutamente importante sobre esse procedimento, é um procedimento dividido em duas fases, em duas etapas, em dois momentos. O procedimento do júri é um procedimento constituído, dividido em duas fases. Nós vamos estudar a primeira fase hoje, Amanda, e na quinta-feira, também conhecido como depois de amanhã, a gente vai estudar a segunda fase. Então, o procedimento do júri é um procedimento um pouquinho mais complexo do que os demais, porque, ao contrário dos outros, que é tiro rápido, ou seja, começa e termina rapidinho, Jamile, aqui a gente começa, produz prova, reúne todas as informações, para, no final da primeira fase. A gente vai aprender hoje que no final da primeira fase o juiz tem diante de si 4 possibilidades de decisão. Tem 4 possíveis decisões que ele pode tomar no encerramento da primeira fase. Se ele escolher uma delas, repito, vamos estudar isso hoje, Matheus, aí ele inicia a segunda fase, que é o que nós vamos estudar na próxima quinta-feira. E essa segunda fase é o que termina lá na sessão de julgamento. Então, a sessão de julgamento, Amanda, aquilo que a gente costuma chamar de júri, né? Eu assisti um júri, eu fiz um júri simulado, hoje é o júri do fulano, o júri da cicrana, no caso tal. Aquilo que a gente costuma, Júlia, chamar genericamente de júri, é, na verdade, a sessão de julgamento do júri, ou seja, o último momento de todo esse processo do júri. Então, eu tenho uma primeira fase que tem como ênfase a produção da prova. Ao finalizar essa primeira fase, nós vamos ter a possibilidade de tomar aqui 4 decisões. Se o juiz escolher uma dessas decisões, que a gente vai ver qual, aí ele inicia a segunda fase, aí já mirando, já objetivando o julgamento pelos jurados.
Então, para que vocês tenham a compreensão completa do procedimento do júri, há que unir a aula de hoje com a aula de quinta-feira. Soma essas duas aulas, né, para que você tenha aí a compreensão plena do que existe de um lado e de outro. Tá claro? Tá beleza? Tá tranquilo? Professor, a primeira etapa, né, é de produção de provas e a segunda é de quê? A segunda, Ruth, eu quando eu inicio a segunda fase, eu já sei que o réu será julgado pelos jurados, então ela já é toda preparando esse julgamento para os jurados. Então eu produzo prova, a gente até vai produzir prova na segunda etapa, mas na segunda etapa eu já tenho ali um grande acervo de prova, o foco já é preparar essa sessão de julgamento, preparar essa compreensão aí do júri pelos jurados, tá? Amandinha, de nada, querida. Amandinha, é a terceira unidade, né, dos procedimentos, especificamente o procedimento do júri. Tá? O procedimento do júri é o primeiro dos procedimentos especiais que nós vamos ver. Deixa eu só compartilhar aqui a minha telinha. E aí eu já falei isso mais de uma vez, mas apenas para lembrá-los, lá no AVA nós temos um material que eu preparei para vocês, que são algumas videoaulas que estão disponíveis para vocês lá no meu canal do YouTube, e no AVA você já tem os links dessas respectivas aulas. Aproveitem, porque nós temos algumas aulas tratando do júri. Então, são pequenas aulas de 15, 20 minutos, são mais objetivas do que essa conversa que normalmente eu tenho aqui em uma hora e alguma coisa com vocês, e acabo dando aí uma visão bem legal dessa matéria. Não deixem de ver dos diversos procedimentos, especialmente no júri, que são algumas aulas que vocês vão ter acesso. Tá? Primeiro, então a gente já entendeu aqui como é que se estrutura. Eu tenho uma primeira fase, cuja ênfase é a produção da prova. Quando termina essa primeira fase, o juiz tem 4 possibilidades de decidir. Se ele optar por uma delas, aí ele inicia automaticamente a segunda fase, que vai terminar lá com a sessão de julgamento. Só para usar uma alegoria, Gerlene, imagine que o juiz está caminhando aqui numa trilha e em determinado momento, Jamile, diante dele se abrem 4 caminhos possíveis, 4 trilhas diferentes. Então ele vai ter que saber qual é a trilha que ele vai seguir, e se ele optar por uma delas, por um desses caminhos, ele segue nesse procedimento do júri, ele segue no rito do júri, tá? Vamos trazer primeiro algumas informações gerais sobre o júri. A primeira delas, vocês já sabem bem, o júri, né, ele tem uma competência muito específica, que é a competência dos crimes dolosos contra a vida. Então, no júri, eu tenho uma competência bem específica, que é a competência dos crimes dolosos contra a vida. O que isso significa? Que caberá ao júri processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Leia-se, homicídio doloso, eu excluo o homicídio culposo, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Ou seja, aqueles artigos do 121 ao 128, com exceção do homicídio culposo. Então, a competência do júri é para cuidar desses casos. Aqui, o que nós temos, claramente, é a ideia de que o povo, né, por assim dizer, ao criar o Estado, entregou ao Estado uma série de competências, Jamília, mas reservou para ele, povo, esta competência. Se a gente fosse imaginar aqui uma conversa entre o povo e o Estado, o povo diria, olha, Estado, você está criado, você tem a capacidade de decidir e de exercer a jurisdição, você pode julgar todos os crimes, com exceção destes que eu estou reservando para mim. Então, o povo reservou para si, Amanda, alguma matéria, um acervo de matéria especificamente complexa, que é a matéria que envolve crimes dolosos contra a vida. Não é à toa que um dos princípios formadores do júri é a soberania dos vereditos. Ou seja, os jurados, Jamile, decidem do jeito que eles quiserem,
Eu não vou saber como é que ele decidiu, porque a decisão dele é, inclusive, sigilosa. Ele não precisa fundamentar a sua decisão. Ele decide com base na sua íntima convicção. E de onde é que vem tudo isso? Vem exatamente desta soberania popular. Então, a gente vai falar de soberania dos vereditos, ou seja, o jurado decide do jeito que ele quiser, na direção que ele quiser, da forma que ele quiser. Por quê? Porque aborto, Amanda, aborto. Por quê? Porque ele vai ter essa soberania popular. Então, a soberania dos vereditos, essa capacidade que o jurado tem de decidir de forma livre, conforme seu sentimento particular, próprio, íntimo de justiça, decorre exatamente dele ser ali uma representação direta e imediata do povo. Se esse povo é soberano, e soberano significa que eu vou decidir do jeito que eu quiser e não há limites para essa minha decisão, aí eu tenho efetivamente a soberania dos vereditos. Quando eu digo não há limites, eu quero dizer que eu, ao decidir como jurado, Samuel, eu não preciso explicar por que eu estou decidindo daquela forma, eu não preciso fundamentar, na verdade, eu sequer vou expor os fundamentos da minha decisão. A gente vai ver na próxima aula, Jamile, que eu recebo uma cédula escrita sim, uma cédula escrita não. E eu vou depositar ali numa determinada urna se eu condeno ou não o réu. Isso é um papozinho que a gente vai ter na quinta-feira. Então, veja, o jurado, ele sequer explica a sua decisão. Exatamente por quê? Porque ele é povo, ele é soberano. E aqui, a gente poderia, numa outra ocasião, eu não queria discutir isso hoje, numa outra ocasião, nós podemos discutir, Eduardo, se isso é adequado ou não, se o jurado decide bem ou se o jurado não decide bem. Uma discussão completamente válida, lista que nós podemos ter. Mas hoje, para a gente ter um pouco mais de foco, eu quero que a gente entenda como é. Depois a gente critica. Vamos primeiro entender. Ou seja, o povo simplesmente disse, olha, eu resolvo essa parada. Estado, você julga todos os outros crimes. Eu estou te dando todos os outros. Mas esse aqui, quem vai decidir pela condenação ou pela absolvição, sou eu. Tá? Priscila, pode perguntar, querida. Professor, boa noite. Parte da minha pergunta o senhor respondeu agora, porque eu ia perguntar justamente o aspecto moral, né? Dessa decisão, já que não há justificativa, né? Mas uma pergunta, assim, bem simples, né? Era só para perguntar, assim, em relação à escolha de uma pessoa para ser pertencer ao júri. Tem questão de nível de escolaridade, tem todo um perfil... Não, a gente vai falar muito disso na próxima quinta-feira, mas eu posso te adiantar já que não. O critério que o Código de Processo Penal aponta é um critério relativamente subjetivo, e até muitos criticam, de que seria apenas eu ter uma idoneidade moral, que na prática se traduz por uma ausência de condenação criminal. É como se eu dissesse, se o cara não tiver nenhuma condenação criminal, ele poderá figurar como jurado, mas ele não passa por nenhum tipo de conhecimento técnico prévio, não é um juízo técnico, não é um juízo que vai decidir com base no direito. Alguns de vocês aqui tiveram a falta de sorte, para não dizer um azar profundo, de serem meus alunos em processo penal 1, semestre passado. E lá nós falávamos desses dois princípios. O princípio da íntima convicção e o princípio do livre convencimento motivado. E eu via lá com os meninos e meninas a ideia que o juiz técnico, o juiz togado, aquele que é juiz de carreira, ele chega à justiça, Priscila, Ruth e todos os outros, através do direito. O juiz técnico, Jamilinha, vai olhar o direito, vai olhar a prova, faz aquele casamento, olha o fato e chega à justiça. O jurado, ele vai chegar à justiça pelo seu sentimento privado, íntimo de justiça.
Eu costumo comparar, repito, alguns de vocês foram meus alunos no semestre passado, eu faço uma comparação entre erudição e sabedoria. Veja, é como se eu dissesse, jurado, você não precisa ter erudição. Vá pela sua sabedoria. E eu digo, eu sou muito grato ao júri, eu comecei a fazer defesas no júri no 6º semestre do curso de Direito. Eu estava no 6º semestre da Unifor, do curso de Direito, e já comecei a fazer defesas no júri, quando eu era estagiário da Defensoria. Foi uma experiência marcante para mim, muito responsável pela minha formação profissional. Quando eu digo defesa, é argumentando, falando lá na sessão de julgamento. Isso foi muito importante para mim na minha formação profissional. Recomendo a vocês, se tiverem essa oportunidade. É uma experiência sem igual. Então, tem uma longa experiência de júri. E eu digo, os jurados, eles acertam mais do que erram. Não vamos subestimar o povo. A gente tem um apego muito grande ao conhecimento técnico e devemos tê-lo, né? Mas a gente vai ter isso, né? Eles acertam mais do que erram. Rotinha, mas é importante fazer um treino, vai com calma, né? A gente também tem isso, né? Eu me lembro do primeiro júri que eu fiz, eu estava no 6º semestre da faculdade, como eu falei, era estagiário da Defensoria, e a minha orientadora na Defensoria, a minha queridíssima doutora Paula Brasil, na época defensora, hoje já está aposentada, ela disse assim, Rafael, você está preparado? Nós temos a época, né, isso vai mudar depois, eu vou explicar isso para vocês quinta-feira, a época, Ruth, nós tínhamos 2 horas para falar, aí ela me combinou comigo o seguinte, Amanda, eu começo falando, vou falar por 5 minutos, te passo a palavra, e vejo como é que rola. Se eu vir que você está jogando tudo para ladeira abaixo, aí eu te interrompo e eu arrocho. Mas, se não, segue em frente, né? E aí, assim eu fiz. Eu sei que ela falou 5 minutos e eu falei 1h55. Acabou dando certo, né? Eu me lembro que a nossa tese desse primeiro júri era de discriminante putativa, uma tese difícil. E aí, quando terminou o julgamento, fomos lá para a decisão dos jurados, os jurados absolveram o réu, né? Meu coração disparado, aí eu não perdi aí foi um momento que eu perdi a classe, que eu cheguei para o Ministério Público, a Amanda, que era um promotor conhecido da vara, eu era estagiário da vara ali da Defensoria, conhecia demais, e aí não resisti, disse, doutor, o senhor vai recorrer? Como quem diz assim, não recorra não, deixa eu ganhar, deixa eu ter a sensação que eu ganhei mesmo, né? E aí ele disse, não, Rafa, você ganhou, não, tá correto, não vou recorrer, então assim, foi uma experiência que para mim foi muito marcante, eu sou muito grato a isso profissionalmente. Então, Rutinha, faça, se tiver essa experiência, faça, né? Letícia, podemos pensar, vamos ver se a gente se organiza, mesmo que seja virtualmente, a gente podia fazer no finalzinho do semestre, já quando há um apagar das luzes, vamos fazer assim, eu vou me organizar para isso, tá bom? Então, assim, o júri realmente é muito interessante por essas circunstâncias. Só um último registro nessas ideias iniciais. Em 2008, Amanda, foi extinto um recurso chamado protesto por novo júri. Esse recurso, ele era, Letícia, uma marmota processual, uma marmota recursal. Não tem outro nome, não. Ele dizia o seguinte... Samuel, veja que categoria esse recurso tinha. Ele dizia assim, se no júri o réu for julgado e for condenado, obviamente, e receber uma pena de até 20 anos, na verdade de 20 anos para cima, ele era julgado de novo, Jamil. Era uma marmota, o cara foi julgado, condenado. Aí o juiz fez toda aquela dosimetria de pena que vocês aprenderam lá em Penal 1. Pena base, artigo 68, aquela coisa todinha. Aí, Samuel, o juiz chegou a 22 anos. Condenou. Aí o código dizia, ele ganhou de presente um novo júri. Aí eu anulava aquele júri e fazia um novo. Sem qualquer contestação, de estar errado, de estar equivocado, era só uma questão matemática. O que os juízes faziam, Amanda? Condenavam o cara, era muito comum o cara ser condenado a 19 anos e 11 meses. Só para escapar do protesto por novo júri. E aí, em 2008, acertadamente,
o legislador abole essa marmota, e aí hoje a gente vai estudar isso esse semestre, para que eu tenha, para que eu possa avançar para um novo júri, eu tenho que ter algum tipo de elemento concreto que justifique isso. Ou seja, a gente vai ver que a apelação ela tem a capacidade de levar a um novo júri, mas desde que eu prove algum defeito naquele julgamento, e não simplesmente uma questão matemática. Tá bom? Vamos agora ver como é que se organiza a primeira fase do júri. Para os que chegaram depois, deixa eu só voltar a essa explicação. O procedimento do júri é dividido em duas fases. Nós hoje vamos conhecer a primeira fase. Quinta-feira a gente vai conhecer a segunda fase, tá? Esta primeira fase, ela é muito parecida, Samuel, muito parecida com o procedimento ordinário. Se você pega, Jamile, aquele procedimento ordinário, aquele esquema que eu já passei para vocês do procedimento ordinário, e sobrepõe a primeira fase, a correspondência aí é de 95%. Então, se você toma, Matheus e Lara, o esquema do procedimento ordinário e compara e o sobrepõe, insisto, ao esquema do procedimento do júri na sua primeira fase, você tem uma correspondência aí de aproximadamente 95%. Há um encaixe aqui muito próximo. Então, muito do que eu vou explicar para vocês agora, eu vou passar um pouquinho rápido. Por quê? Porque é a mesma coisa. Quando eu digo a mesma coisa, significa praticamente idêntico àquilo que nós já conversamos aqui em aulas passadas. A minha ênfase na aula de hoje é para que conheçamos os 4 caminhos, Amanda, que o juiz pode percorrer ao final da primeira fase, ou seja, a minha dedicação aqui é para a gente entender essas 4 decisões. Então, veja só. Primeira coisa, claro, é a denúncia ou a queixa. Aqui, Jamile, tudo que eu falei para a denúncia lá do procedimento ordinário vale para cá, inclusive o número de testemunhas. Priscila, você deve se lembrar que eu falei lá no ordinário que a acusação poderia apresentar até 8 testemunhas. Aqui também ela pode apresentar até 8 testemunhas. Depois, o que eu tenho? Recebimento, aquelas mesmas características, se recebe, interrompe a prescrição, inicia o processo, e aí ordena a citação. Citação feita, Gerlene, nos mesmos termos e moldes que nós vimos no procedimento ordinário. Nada é diferente. Vimos lá no ordinário, a Jamile vai ter que lembrar disso, porque eu quero que ela lembre, a gente vai ter 10 dias, né, Jamilinha, para apresentar a resposta à acusação, né, Samuel, e as exceções. Então, da citação, lembra do procedimento ordinário, 10 dias. Aqui é a mesma coisa, mesmos 10 dias. Alguém é capaz de me lembrar o que nós teríamos no procedimento ordinário, Ruth, Matheus, depois que a defesa apresenta a sua defesa? O que eu espero depois? O que o juiz pode fazer? Valendo! O que o juiz pode fazer depois que ele recebe a defesa? Amanda não lembra mais nada, mas está perdoada porque quebrou o braço. Isso dá uma perturbada geral, né? Isso aí está perdoada. Mas aqueles que não quebraram o braço, me digam aí o que acontece. Julgamento antecipado, exatamente, Eduardo. A possibilidade da absolvição sumária, lá do artigo 397. Né? Então, o juiz poderá, preenchido um daqueles elementos do artigo 397, exatamente, Letícia, ele poderá absolver sumariamente. Isso aqui não há neste momento. Porque, como o procedimento é mais esticado, a absolvição sumária a gente vai ver, ficou para depois. Então, o que acontece no procedimento do júri, Jamile, depois da defesa? A acusação, Letícia, vai ser intimada para, em 5 dias, apresentar uma manifestação. Aqui, entendam, eu tenho algo parecido, assemelhado, próximo daquela réplica no processo civil. Lembra da estrutura lá da réplica? Exatamente. Lembra lá do procedimento comum do processo civil, que eu tenho a inicial, né?
tem uma resposta, contestação e exceção, e aí venho, né, desculpa, contestação e reconvenção, e aí venho, né, no momento seguinte para a réplica. Então, estruturalmente, a gente vai ter aqui a mesma lógica, eu tenho aqui o mesmo elementar que é essa réplica. E aí depois, vejam, eu parto para a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência, ela vai ter a mesma estrutura da audiência de instrução, Samuel e Eveline, que vimos lá no procedimento ordinário. Ouço as testemunhas, faço o interrogatório, indago a Amanda das partes se querem produzir mais alguma prova. Se não quiserem, o que eu faço? Lembra que a gente tem alegações finais orais no prazo de 20 a 10 minutos e a decisão em audiência. Estão lembrados? Claro que não, né? Claro que não lembro, que teve as férias, mas pode mentir. Então não tem problema não. Prefiro uma mentirazinha piedosa do que uma verdade cruel nesse aspecto. Lembram de que nós vimos isso, Samuel? Aquele silêncio, né? Nem mentindo vai. Pode repetir o que é, professor? Posso. A gente viu que a audiência de instrução e julgamento, o que eu tenho? Tomo um depoimento das testemunhas, faço o interrogatório, indago das partes se elas querem produzir mais alguma prova, senão a gente avança para alegações finais orais, 20 ou 10 minutos. Me dá um certo susto, porque eu não sei se eu já confessei isso a vocês, quem foi meu aluno sabe disso, eu morro de medo de alma. E aí, às vezes eu vejo Samuel saindo e voltando, fica aquele fundo assim. Samuel, tem um problema sério com alma. Vou contar uma história para vocês. Eu também tenho. Não vou contar porque eu vou ficar com medo e vou deixar todo mundo com medo. Mas pois é, pesado. Isso para mim é um grande medo que eu tenho. Eu sei que é irracional, tal, não sei o quê. Eu tenho mais medo porque eu sei que é verdade. Não quero nem desenvolver. A gente pode não desenvolver esse assunto, a gente pode apenas comentar uma história sem ter que entrar em detalhes técnicos, Samuel. A gente pode passar ao largo. Não, que eu passo mal, viu? Tá bom, Rutinha, eu também passo, por isso que não se preocupa, eu não vou aprofundar. Vou contar uma história. Júlio, seu nomezinho tá anotado, meu amor, para que ser reprovado da disciplina só por essa brincadeira. Acabou, a casa caiu para tu, tá certo? Não vai rolar, né? Ruth, Samuel, vocês vão me entender bem. Cara, eu não gosto de spoiler, detesto spoiler, de filme, de série. Tanto é que eu normalmente não vejo nem a sinopse do filme. Aí resolvi assistir um filme, tal. Vou assistir um filme, Amanda. Tal, historinha. Resolvi ler o comecinho lá da sinopse. Fulano vai pra guerra, volta da guerra, tal. E eu adoro coisa de guerra, filme de guerra, já me estudo isso, tal, de guerra. Fui assistir. O filme, Samuel, era Os Outros. Vocês já assistiram Os Outros? Amanda? Esse nome é familiar, mas eu não lembro. É Zebra. Anota para não esquecer. É Zebra. Não assisti. É um que é com a Nicole Kidman, não é, professor? Não assisti. É Zebra, Samuel, Ruth. Já assisti. Por favor. Cara, quando eu terminei o filme, parecia que eu tinha corrido uma maratona. A camisa de suor, sabe? Detectou aí, Samuel? Aquela coisa, a camisa colada, assim. Cara, é medonho. Então, eu realmente tenho um probleminha sério com alma. Aí Samuel fica saindo e voltando assim, aí eu digo válida, né? Amanda, você tem muita coisa para fazer do que pensar nesse filme. O filme Yasmin é Os Outros. É zebrada. Não vale a pena. Letícia, eu, como tinha ido ao cinema, fiquei com vergonha de me levantar. Né? Hoje eu me levantava de boa. Mas naquela época, uns 500 anos atrás, eu fiquei com vergonha de levantar. E aí fiquei indo assistir o filme. Uma besteira, né? O outro que eu fui assistir, até uns colegas na época me chamaram, os amigos me chamaram, Rafael, vai ter uma pré-estreia de um filme, vamos assistir? Disse, bora, tô dentro. Jamile. Corpo fechado. Meu amigo. Eu não assisto filme de terror de jeito nenhum, apesar de eu acreditar nessas coisas. Quando começou, Amanda, quando aquele menino dizia que via gente morta, e eu com os amigos, eu com vergonha de ir embora, meu irmão, o que é que eu estou fazendo aqui? Tanta coisa para eu estar fazendo em casa. Podia estar estudando direito administrativo em casa, que era melhor. Sabe? Era melhor. Né?
Vou dar uma revisada em processo tributário, sabe? Estou fazendo nada. É melhor do que assistir um negócio desse, meu irmão. É sofrimento demais. Né? Então, assim, Samuel, colabora aí para eu ter menos medo, né, desse teu desaparecimento. Aí, Priscila diz assim, os que têm crianças fantasmas é o que tem mais medo. Priscilinha, eu não consigo nem avaliar. Eu não consigo. Meu medo é absoluto. Ele não admite adjetivação. Não tem como você graduar, né? Minha esposa, que adora esse tipo de filme, às vezes assiste só. Ela já sabe, ela arrocha assistindo só, porque não dá. Não dá. Eu gosto. Adoro, Jamil, comédiazinha. Sabe? Filme de criança, dou maior valor. Acho bacana. Sabe? Pessoal feliz? Acho legal. Um pessoal saudável? Acho legal. Sabe? Aquele filme que a negada morre no filme não é legal. Não é? Tem um filme, eu não sou nem muito, já que eu estou na sessão aqui, recreio, Samuel, eu não sou muito de chorar, não. Eu realmente sou um cara meio ruim para chorar. Não choro assim com muita facilidade, não. Tem um filme que sempre eu choro, né? Que é um filme. Aí eu recomendo, se vocês não assistiram, tem que assistir, que é uma das obras-primas, que é A Lista de Schindler. Né? Não sei se vocês já assistiram A Lista de Schindler, um clássico. O final, para mim, é devastador sempre. É uma obra-prima em todos os sentidos. Mas eu fui assistir uma vez, lado a lado. Né? E calhou, Jamile, minha mãe tinha tido câncer, graças a Deus se recuperou, tá bem e tal. Cara, quando eu comecei a assistir aquele filme, que eu vi que a mulher ia morrer de câncer, não sei o que diabo é que eu tô fazendo, né? Assisti outro dia esse filme. Pelo amor de Deus, gente, é melhor direito administrativo, minha filha. Não vale, né? Não vale mesmo, né? Por sinal, vocês sabem que eu sempre gosto de indicar um filmezinho no final da semana para vocês se divertirem. Já estou adiantando aqui a dica, na sexta-feira eu vou mandar lá pelo nosso grupozinho de WhatsApp. Eu assisti um filme muito bom ontem. Foi ontem ou foi... Não, foi domingo. No Netflix, chamado Quanto Custa. Muito interessante, mas eu sexta-feira indico de novo para vocês. Mas, enfim, isso era só para acordá-los. Eu vi que vocês estavam quase desistindo da aula, então tinha que inventar alguma marmota aqui para vocês não desistirem de mim. E aí, superado esse momento marmota, vamos ao que interessa. Letícia, não tem nem perigo, Letícia. Mas zero perigo um negócio desse. Professor, está aí na casa da minha avó. Lá é complicado. Eu agradeço o convite, Samuel, mas esse eu vou passar. Né? Tá em isolamento social, aquela coisa toda, esse eu passo. São idosos, né? Não dá muito para isso. Não dá. Tem umas coisas que é melhor evitar. Só para encerrar mesmo o assunto. Eu, quando fui assistir o tal dos outros, então, tá bom, Stephanie, estou lhe aguardando. Jamiles, como eu te falei, Amanda, saí do cinema aquela camisa grudada, assim, de suor, aquele sofrimento, aquela coisa. O filme durou 4 dias, né? Não terminava nunca. Né? Parecia uma viagem de carro para Juazeiro, nunca chegava. Era uma coisa de louco. Quando eu chego a casa, parei o carro no subsolo, Samuel, aquele medo tradicional, peguei o elevador, né? Quando chego, na época eu morava com meus pais, o elevador da casa dos meus pais tem a porta e tem aquele vidrinho, sabe? Manja aquele vidrinho que você vê o hall de elevador, do elevador assim, né? Parou o elevador, abriu a porta, vidrinho, o hall escuro, a porta abre, Samuel. Sozinha. Cara, eu disse, pronto, morri. Pronto, cheguei, tô vendo a luz. Acabou. Até aqui eu fui. Até aqui Deus me ajudou. Daqui para frente ele desistiu de mim. Rapaz, era o porteiro que tinha o hábito, Samuel, de subir, o vigilante. Ele subia, como na época o hall não tinha aquele alerta, aquele sensor de presença, ele saía desligando em determinada hora a luz do hall. E o cidadão, ele escolheu aquele momento para desligar a luz. Então, assim, ele desligou a luz, ficou esperando o elevador, porque ele tinha que descer, obviamente. Quando chegou o elevador, que ele abriu, que eu vi aquele vulto, aquela coisa escura, eu disse, pronto, é até aqui que eu cheguei, né? Eu já não tenho mais como ver. Então, é nesse patamar, portanto, mudemos de assunto em homenagem a Ruth e Samuel. Ruth e Samuel, estamos juntos, isso aí. Júlio, estou lembrando de você, a casa vai cair. Então, veja só, temos aqui a audiência de instrução e julgamento,
Em regra, como eu falei, aquela mesma estrutura das alegações finais orais, 20 minutos mais 10, e por aqueles mesmos motivos nós podemos ter a substituição. Eu sei, Julinho, claro que sei, fica tranquilo. Mas não fale de aula não, pelo amor de Deus. Então, veja só, ainda bem, Amanda, que é a bochecha, não é o braço. Veja como as coisas são positivas, tem que desviar uma coisa da outra. Então, o que acontece? O juiz pode, por aqueles mesmos motivos que nós já conversamos no procedimento ordinário, substituir por memoriais escritos. Veja que a mesma estrutura, Samuel, tem alegações finais orais. Se o juiz entender que a causa de grande complexidade, se o juiz entender que há mais de um réu, ele substitui isso por memoriais escritos. E aí ele toma a decisão. Aqui chegamos na principal diferença. Eveline, lá no procedimento ordinário, quando o juiz toma a decisão, como ele tem competência para julgar, ele que vai condenar ou absolver, qual é a decisão esperada naquele momento? A condenação e a absolvição. É isso que se espera do juiz naquele determinado momento. Aqui, quando a gente envolve júri, na hora que a gente trabalha com júri, a gente sabe, né, Samuel, que a competência constitucional não é do juiz. Quem, em tese, vai condenar são os jurados. Então, qual é a decisão que o juiz pode tomar aqui? Na verdade, são as decisões. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até aqui, o final da primeira fase, todo mundo está comigo? Ou seja, denúncia, recebimento, citamos o réu, ele apresentou a defesa, dei a oportunidade da acusação falar, vou para a audiência de instrução, produzo a prova, alegações finais, aí o juiz para decidir. Todo mundo comigo? Que decisões o juiz pode tomar? Uma dessas 4 aqui, Lívia. Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária. Olha onde é que foi parar a absolvição sumária, Samuel. Lá depois da audiência de instrução. E a desclassificação. Então, o juiz, ao finalizar a primeira fase, tem 4 caminhos possíveis. Esse é o ponto mais importante da nossa aula de hoje. Se a gente sair daqui agora, terminando essa aula, com essas 4 decisões bem definidas na cabeça, minha missão está cumprida hoje. Tá? Vamos ver, portanto, cada uma dessas decisões e, principalmente, as consequências para o processo. Então, onde é que nós estamos, Samuel? Terminamos a primeira fase, prova concluída, alegações finais realizadas, o juiz para e ele vai decidir qual é o caminho que ele vai seguir. A primeira das decisões é a decisão de pronúncia. Veja o que nos diz aqui o artigo 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Aqui eu estou diante de uma decisão interlocutória. E eu quero que vocês enxerguem essa decisão de pronúncia como um mero e simples juízo de passagem. Jamile, entende isso aqui como um mero juízo de passagem. Aqui, Samuel, o juiz para e diz assim, Letícia, tenho comprovação de materialidade, tenho indícios de autoria, então eu vou mandar esse réu para que os jurados julguem. Por quê? Porque a Constituição diz que o juízo competente, o juízo natural, são os jurados. Então, esta decisão de pronúncia, que é uma decisão interlocutória, é a decisão que marca a divisão entre a primeira e a segunda fase. O juiz, ao pronunciar, ele simplesmente está dizendo, vejo comprovação de materialidade, vejo indícios de autoria, então eu vou iniciar a segunda fase, que vai terminar, que vai resultar na sessão de julgamento lá perante os jurados. Então, a decisão de pronúncia é a decisão que inicia a segunda fase. É a única das 4 que inicia a segunda fase. Então, entendam a pronúncia como aquela decisão em que segue o jogo.
segue o baile. O juiz parou, olhou a prova e diz, posso seguir aqui com o rito do júri, posso seguir com o procedimento do júri. Segue o baile e aí ele vai efetivamente encaminhar para os jurados decidirem aquela determinada matéria. Até aqui está ok? Então vejam, é uma decisão interlocutória, Lívia. E aí, Yara, ele não está dizendo que o cara está condenado ou absolvido, até porque ele não tem a competência, por exemplo, para condená-lo. Ele simplesmente está dizendo que estão presentes os requisitos que autorizam, que recomendam que ele vá a iniciar a segunda fase. Ou seja, a aula de quinta-feira, onde nós vamos estudar a segunda fase, começará necessariamente onde, Samuel? Na decisão de pronúncia. Então, vem a primeira fase, pronúncia, começa a segunda fase, e aí quando o réu é pronunciado, o réu agora já tem uma certeza. Qual é a certeza? Ele vai ser julgado pelos jurados. A casa caiu. House down. House down. Vai cair na mão dos jurados. Mero juízo de valor, Julinho. Exatamente isso, cara. Ou seja, ele não vincula o jurado, ele só entrega o réu para os jurados. Aí os jurados são soberanos e livres para decidir efetivamente o que fazer. Eveline, gostei muito da sua comparação. A Eveline diz o seguinte, a pronúncia está para o início da segunda fase, assim como o recebimento está para o início do processo. Gostei demais dessa comparação. É exatamente isso. Por mais que tenham características e requisitos diferentes, é uma análise de juízo de admissibilidade tão somente para seguir o fluxo, para seguir o processo. Não é à toa que há entre eles um ponto em comum. Qual é o ponto em comum, Eveline? A dúvida que não favorecerá o réu. Gostei demais dessa sua comparação, inclusive vou incorporá-la às minhas aulas, com a sua autorização. Ele vai ter exatamente a mesma lógica, ou seja, a dúvida que existe sobre a autoria segue o baile, segue o jogo. É diferente do indiciamento, Júlio, porque o indiciamento ele tem um caráter mais opinativo, né? O indiciamento, o juiz, o delegado está dizendo, olha, eu vejo aqui indícios, né? Mas aí ele dali não vai produzir uma consequência imediata, porque dependerá de uma nova análise do Ministério Público para que ele proponha uma denúncia. Tem um ponto de contato que é a existência de indícios, eu concordo contigo. Ou seja, há indícios de autoria. Mas é mais fácil a gente vincular o recebimento, porque aí eu já tenho um requisito a mais, que é a consequência disso. Tá bom? A impronúncia já tem uma lógica diferente. Então, olha o que é que nos diz aqui a impronúncia. Primeiro, ela é uma sentença. Se ela é uma sentença, Samuel, o que ela já nos diz? O processo está sendo encerrado. Acabou. Morreu. Então, na impronúncia, o processo se encerra. Na impronúncia, o processo acaba. Então, veja o que nos diz aqui o artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. O que é a impronúncia? Ela é uma sentença. Primeira coisa, ela é uma sentença. Segundo, Jamile, ela encerra o processo. O processo acaba. Aqui o juiz está dizendo, olha, eu não tenho comprovação de materialidade ou eu não tenho indício de autoria. Portanto, eu vou encerrar o processo porque, Lívia, nem aquela dúvida mínima que eu tinha que ter, eu tenho para pronunciar. E aí a Eveline com certeza vai me perguntar, mas Rafael, peraí, lá no recebimento, na primeira fase, o juiz só recebeu porque ele tinha comprovação de materialidade e indícios de autoria. Aí você está me dizendo que no final da primeira fase, portanto, depois que a prova foi produzida, o juiz não tem mais comprovação de materialidade ou ele não tem mais indício de autoria? É isso mesmo. É isso que eu estou dizendo. Imagina comigo o seguinte, Eveline e todos os outros. Imagina que as testemunhas que foram ouvidas no inquérito, Júlio, quando foram ouvidas na fase judicial, que é o que vale para esse momento,
disseram, não, excelência, eu não posso confirmar, eu não me lembro, eu não ratifico o que eu disse no inquérito. Ou seja, aquela prova que até existia, tanto existia que motivou o recebimento, se esvaiu, desapareceu durante a instrução. Então, nesse momento, o que o juiz faz? Ele diz, olha, eu não tenho outra coisa, vou ter que encerrar o processo, porque eu nem posso absolver, porque isso é missão, a princípio, dos jurados, e nem justifica-se que eu envie, nem se justifica que eu envie esse fato para os jurados, porque a dúvida é muito grande. Agora, a impronúncia, ela tem uma característica muito importante. Muito importante. Veja o que nos diz aqui o parágrafo único desse artigo 414. Enquanto não ocorrer a extinção de punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver novas provas. Então, a coisa julgada é apenas formal. A coisa julgada é apenas formal. Então, veja só. No caso do parágrafo único, ele está dizendo o seguinte: o juiz termina o processo acaba, e se as partes dessa decisão de impronúncia não recorrerem, Lara, ou recorrerem, esgotarem todos os recursos, Lívia, mas a impronúncia for confirmada, ela opera a coisa julgada só no plano formal. Ou seja, se amanhã surgirem novas provas, eu posso propor uma nova denúncia e gerar um novo processo. Aí você poderia me perguntar, Mariana, mas, Rafael, isso não ofenderia o princípio do non bis in idem? Não, por quê? Porque o princípio do non bis in idem diz o quê? Eu não posso ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. Aqui ele não foi julgado. Simplesmente eu nem consegui julgá-lo, porque eu nem consegui reunir os elementos mínimos necessários para levar o réu ao julgamento pelos jurados. Queridos, até aqui está ok. Pronúncia, interlocutória, segue o jogo, vamos nos encontrar com os jurados. Impronúncia, sentença, acaba, coisa julgada só formal. Chegamos à terceira opção, absolvição sumária. Veja, aqui eu já falo em absolvição, aqui é sentença. E é sentença com coisa julgada formal e material. É sentença com coisa julgada formal e material. O que é isso aqui, Samuel? O juiz tem certeza de um desses elementos aí do 415. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, Jamile, eu estou usurpando uma competência dos jurados. Olha que coisa louca. Eu estou usurpando uma competência dos jurados, porque, na verdade, a Constituição diz que quem deveria resolver a parada são os jurados, mas eu faço isso porque é para favorecer o réu. Então, aqui, o que o juiz pensa? Eu já tenho a convicção de que, olha aí o que diz o 415. O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado, agora, quando provada a inexistência do fato. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. O fato não constitui infração penal. E demonstrada causa de isenção de pena, leia-se excludente de ilícito de culpabilidade ou exclusão de crime. Leia-se excludente de ilicitude. Então, repetindo, o juiz olha para a prova e Lívia e Letícia, ele se convence, ele tem certeza de um desses elementos. Ele tem certeza que o fato não existiu. Imagina, por exemplo, Samuel, que eu estou falando de homicídio consumado e a vítima apareceu viva. A gente exagerar bem no exemplo. Ele se convenceu de que o autor, de que o réu não é o autor nem partícipe. Ele se convenceu de que aquilo ali não é uma infração penal, que há um excludente de ilicitude e de culpabilidade. Por exemplo, imagina que ele está convicto, ele está certo, Priscila, de que houve uma legítima defesa. Ele absolve. O pensamento é, para que eu vou mandar esse cara para os jurados
submetê-lo a um julgamento com todo o peso que isso carrega, se eu já tenho a certeza de que ele é, aspas, inocente. Então aqui há uma usurpação da competência dos jurados, mas a favor do réu. Daí porque eu permito e autorizo isso. E a última das decisões é a decisão de desclassificação. Olha o que diz aí o 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74, leia-se crimes dolosos contra a vida, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Aqui eu tenho uma decisão interlocutória de incompetência. Em outras palavras, o que ele está fazendo aqui na desclassificação? Não entendi, professor. Roberto, o que ele está fazendo aqui na desclassificação? Ele analisou a prova, e ele chegou à seguinte conclusão. Disse, olha, possivelmente existe um crime aqui. É até possível que o autor do crime seja realmente o réu. Mas o crime aqui não é um crime doloso contra a vida. Por exemplo, não é um homicídio. É, na verdade, um latrocínio, roubo qualificado pelo resultado de morte. Ou é uma lesão corporal seguida de morte. Ou é um homicídio culposo. Então, ele analisou a prova e ele chegou à conclusão de que não existe um crime doloso contra a vida. Logo, se não existe um crime doloso contra a vida, ele já não é mais competente, porque a competência dele estava circunscrita a esse tipo de matéria. O que ele vai fazer com esse processo? Pega o processo e envia para um juízo competente. Desclassifica, dizendo não é crime doloso contra a vida, e manda para o juízo competente. Por exemplo, imagine isso na comarca de Fortaleza. O juiz da 3ª vara do júri chega à conclusão de que não é um crime doloso contra a vida. O que ele faz? Pega aquele processo e encaminha para uma vara criminal. Chegando lá, o juiz da vara criminal vai aproveitar todo aquele processo, ele não precisa começar do zero, muda a acusação e segue o bonde, segue o jogo. Então veja que a decisão de desclassificação não é nada mais uma decisão que ele diz, olha, não há um crime doloso contra a vida. Então ele vai mudar o rito, vai passar, por exemplo, para o rito ordinário e vai mandar para um outro juízo. Rafael, ele pode continuar com esse processo? Por que ele fala no artigo 419, Rafael, e não for competente para o julgamento? Roberto, por que ele fala isso? Imagina um juiz no interior do Ceará de uma vara única, Samuel. Ele é o único juiz da cidade. Ele tem competência sobre tudo. Não tem outro juiz para ele mandar. Ele vai continuar com o processo. Ele vai só mudar do procedimento do júri para o procedimento ordinário. Tá claro? Então veja. Entendi, professor. Entendi. Nas 4 decisões, pronúncia, continua no rito do júri, continua no juízo do júri. Começamos agora a segunda fase, que vai terminar na sessão de julgamento. Em pronúncia, encerra o processo, coisa julgada só formal. Se amanhã surgir novas provas, posso ter um novo processo. Absolvição, encerra o processo, mas com coisa julgada material e formal. E desclassificação, que é o que eu tenho aqui, uma decisão meramente interlocutória, que não é nada mais, nada menos do que o juízo dizendo, eu não sou competente. Eu não tenho mais competência para lidar com isso, manda, envia, você vai agora se livrar desse processo, vai ter um outro efetivo processo ali. Dúvidas? Diga, Mandinha. Professor, então, a parte da pronúncia é dizendo que tá pronto para ir para o júri, é isso? A pronúncia é simplesmente dizendo, tem os requisitos necessários, manda para o júri. Aí a gente vai ver na quinta-feira como é que se organiza essa segunda fase, que vai terminar lá na sessão de julgamento.
Então, quando eu pronuncio o réu, em outras palavras, o que é que eu estou dizendo? Cara, ele vai ser julgado pelos jurados. Os jurados vão efetivamente cuidar desse caso. Valeu. Professor, Dúvidas? são duas decisões interlocutórias, né? A primeira, o pronunciamento, quando o juiz pronuncia que vai para o júri, então isso é uma decisão interlocutória, que é a primeira que você falou. E essa última, a desclassificação também é uma decisão interlocutória. Também é uma decisão interlocutória, ou seja, tanto na pronúncia... São duas decisões interlocutórias e duas sentenças, né? Exatamente. Excelente observação. Ou seja, dessas 4 decisões, 2 são sentença, consequentemente, liquidam o processo, e 2 são interlocutórias, consequentemente, o processo segue. A diferença é que na pronúncia ele segue no rito do júri, na desclassificação vai seguir num outro juízo, num outro rito. Mas o processo segue em frente. Muito boa a sua observação. Tá? O que a gente vai fazer na quinta-feira? A gente vai conhecer a segunda fase. Né? Tudo isso é a primeira fase. Então, a primeira fase termina com um desses 4 caminhos. Se o juiz optar pela pronúncia, ele está dizendo que preciso agora realizar a segunda fase, que vai começar com a pronúncia e vai terminar lá na sessão de julgamento. Só um minutinho, enquanto eu concluo aqui a chamada, por favor, eu peço que vocês não saiam ainda, tá bom? Só para eu concluir aqui a chamada. Depois eu tenho mais uma dúvida, viu? Tá certo, perfeito, claro. Só concluindo aqui rapidinho a chamada, e aí eu já quero ouvir as dúvidas de vocês. Então, na quinta-feira, aí é assim, quando eu digo iniciamos a segunda fase, eu já estou automaticamente, implicitamente dizendo, tenho, portanto, uma pronúncia. Não tem outro caminho para que eu inicie. Então, a mensagem que o juiz passa é essa: olha, você foi pronunciado, isso significa que você agora será julgado pelos jurados. E aí a preocupação, não vou falar em preocupação, mas o foco da segunda fase passa a ser efetivamente preparar esse processo, estruturar esse processo para que nós possamos julgá-lo pelos jurados. Só mais 2 minutinhos, na verdade 1 minutinho, para eu concluir aqui a chamada de vocês. Roberto, pode perguntar, querido. Já concluí aqui a chamada. Pode perguntar, por favor. Tá, é o seguinte, o pronunciamento, que é essa decisão interlocutória, quando baseado no artigo do CPC 400 e alguma coisa que você disse, o juiz faz o pronunciamento dizendo que aquele crime vai para o juizado... Vai para o juizado. Não, para o tribunal de júri, certo? Isso. Essa decisão interlocutória, quem faz esse pronunciamento é só o juiz, ou o Ministério Público pode também intervir? Não, o Ministério Público apresentou as alegações finais.
Então, o Ministério Público faz as alegações finais, é ele, nessa defesa, e aí o juiz aí vai tomar essa decisão. Ah, pronto, eu queria saber se... Pronto, depois de ouvir o Ministério Público, aí ele toma a decisão, né? A acusação falou, lá nas alegações, a defesa falou, e aí o juiz agora se posiciona em relação a isso. E aí ele vai se posicionar, repito, em um desses 4 caminhos aqui possíveis. Tá bom. Então tirou minha dúvida, era isso que eu queria saber. Sempre no CPP, Amanda, sempre o artigo, todos esses artigos que eu me referi, 413, 414, 415, 419, todos os CPPs. Tá. Aí, indo para o tribunal de júri, o papel principal do juiz vai ser acompanhar tudo, mas quem vai decidir é o tribunal, né, que é a absolvição ou a condenação do réu, e ele vai só dizer a quantidade, se o acusado for condenado, aí o juiz vai dizer se vai pegar 19 anos. Exatamente. Mas aí não é mais, aí ele é como se ele saísse, né, assim, um pouco que a decisão mesmo, quem vai tomar são os jurados, não é isso? A decisão ela é compartilhada, ou seja, os jurados condenam, absolvem, se condenarem, aí eles passam a bola e o juiz faz a quantificação da pena. Pronto, aí o que ele vai fazer é isso, né? Pronto, perfeito, era só isso. Tá, obrigado. Nada, querido, eu que agradeço as perguntas. Mais alguma dúvida? Fiquem bem, é sempre uma alegria imensa encontrá-los, vocês são uma turma que eu adoro. Lamento que hoje a gente teve uma audiência muito baixinha aqui, né? Estava vendo aqui